Oi, 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 galera, tudo tranquilo? Tudo certo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Nesse vídeo, vou falar para você sobre lei de Hess. Bora lá? Você vai aprender nesse vídeo como que se calcula o ΔH de uma reação utilizando lei de Hess. Bora? O que diz a lei de Hess? Ou ainda, lei da aditividade dos calores de reação. O enunciado é o seguinte: o ΔH de uma reação química que acontece em etapas, ele não depende do número de etapas. Mas depende do que então? Depende apenas dos estados inicial e final. Então, se você passou por 2, 3, 4, 5, 80 etapas, não muda em nada o valor do ΔH. O interessante é de onde que você partiu e onde você chegou. Vou dar um exemplo genérico para começar. Imagine que uma substância do tipo A se converta numa substância B. Isso é uma reaçãozinha que está associado a ela um valor de ΔH. Imagine que essa substância B se converta numa outra substância chamada de C. Para essa segunda reaçãozinha tem um valor de ΔH que eu chamei de ΔH2. Tá bom? Imagine que essa substância C ainda consiga se converter numa substância D. Bom, para essa equação, para essa reaçãozinha, melhor dizendo, tem um ΔH associado que eu chamei de ΔH3. Então perceba nesse esqueminha bem simplificado que a substância A se converteu em B. Posteriormente, B se converteu em C. E para finalizar, C se converteu em D. Cada equaçãozinha dessa, cada etapa dessa tem o seu ΔH. Wanderson, seria possível o A virar D direto? Isso é possível. O que tem de legal nisso? Independente se você transforma A em D direto ou em 2, 3, 4, 5, sei lá, 90 etapas, o ΔH não muda, porque o ΔH é uma função de estado. O que quer dizer isso? Ele só depende dos estados inicial e final. Você saiu da substância A e chegou na D, acabou. Não interessa de que jeito que você fez isso. E o segredinho de tudo isso é o seguinte: o ΔH dessa reação feita numa etapa só, ele é equivalente, ele é igual à soma dos deltas Hs das diversas etapas possíveis. Resumindo, o ΔH que apareceu aqui para você, ele seria a soma do ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3 e quantos deltas Hs tivessem. Beleza? Vou até chutar um valor para te ajudar. Imagine que esse ΔH1 tivesse um valor de menos 20 kJ. Imaginemos que o segundo processo, aí, o ΔH2, tivesse um ΔH de mais 70, por exemplo. Processo endotérmico, né? Imagine que o ΔH3 tivesse um valor de mais 40. Pronto. Beleza? Então, cada etapa tem o seu ΔH. Ah, mas eu quisesse transformar A em D direto, sem passar por todos esses intermediários. Tem como? Tem. Basta você somar os valores dos deltas H de cada etapa. Menos 20 mais 70 dá 50. Somado com 40 vai dar 90. Então, o ΔH da reação direta seria de mais 90. Beleza? Perceba que você parte de A e forma a substância D. Você pode fazer isso direto, pode fazer isso em 2 etapas, em 3 etapas, em 10 etapas, não interessa. O ΔH não muda. Ele só depende de onde você partiu, que nesse caso é a substância genérica A, e onde você chegou, que nesse caso é a substância genérica D. Bom, esse exemplo que apareceu aqui na tela para você é bem simplesinho, bem bobinho mesmo, né? Um exemplo bem genérico. Vamos para um exemplo de verdade, agora como aparecem nas provas para vocês. Quer ver? Olha isso. Calcular o valor do ΔH da reação. Olha a reação problema que apareceu para você. A reação problema é essa aqui, ó, carbono sólido reagindo com meio mol de oxigênio para produzir 1 mol de CO gasoso. Por que essa reação é a reação problema? Porque eu não sei qual é o ΔH. Mas eu consigo? Consegue. De que jeito? O exercício te deu 2 dicas. Primeira dica, qual é? O ΔH de combustão do carbono sólido. Segunda dica, o ΔH de combustão do CO gasoso. Pronto. Beleza? Ele te deu essas 2 dicas. Qual que é o segredinho aqui? Você vai ter que fazer a soma da equação 1 com a equação 2 resultar na reação problema. Wanderson, mas se eu somar essa equação 1 com a equação 2, não vai dar a equação problema. Ainda não vai dar. Mas você consegue ajeitar isso. Você quer ver que bonito? Olha que legal. Você percebeu que eu preciso de carbono sólido do lado esquerdo aqui. Lá na reação global. Eu preciso de alguma equação que tenha carbono sólido do lado esquerdo. Será que alguma das 2 que o exercício me deu tem? Dá uma olhadinha na 1. Ah, a reação 1 tem carbono sólido do lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer com a reação número 1? Simplesmente eu vou copiar. Então, o carbono sólido, ele vai reagir com quem? 1 mol de O2, que você sabe que é um gás, é óbvio. O que isso vira, Wanderson? Isso vira CO2, isso se transforma em CO2, qual estado? Gasoso. Perceba que você só copiou essa primeira equação.
do jeito que tá, bonitinho, então tudo se mantém. O ΔH desse primeiro processo é igual a menos 94, qual que é a unidade? Quilocalorias. Pronto. Beleza? Voltamos agora para a equação problema, que vai ser a sua equação global daqui a pouco. Perceba que você precisa de alguma equação que forneça CO gasoso do lado direito. Será que tem? Wander, estou vendo CO do lado esquerdo aqui. Eu preciso que ele esteja do lado direito. Então, o que eu vou fazer com essa segunda equação? Eu vou inverter ela. Eu vou escrevê-la desse jeito aqui, ó. CO2, eu vou inverter. Gasoso, flechinha. Agora, vamos lá. Quem que estaria do lado direito? O CO no estado gasoso, mais quem? Meio mol de O2, também no estado gasoso. O que a gente resolveu fazer com essa equação? A gente inverteu. O que acontece de interessante em termos de ΔH? Troca o sinal. Então, onde era menos 27, vai para mais 27 quilocalorias. Pronto. Beleza? Agora, olha o segredinho da lei de Hess. Nós temos que fazer a soma dessas duas resultar na sua reação problema. Então, todo mundo agora virtualmente vai dar as mãos, né? Todo mundo que está assistindo esse vídeo vai torcer para que essa soma dessas duas reaçõezinhas em azul dê aquela reação problema lá do começo do exercício. Vamos tentar ver se isso vai dar certo? A primeira coisa que você faz é cortar quem é igual. Então, por exemplo, você está vendo CO2 gasoso do lado esquerdo, CO2 gasoso do lado direito. Manda embora. Beleza? Você tem 1 mol de O2 gasoso do lado esquerdo, tem só meio do lado direito. Dá para cortar, Wanderson? Até dá, mas não dá para cortar tudo. Confere, beleza? Dá para você cortar meio mol de O2 aqui, com meio aqui. Quero que você entenda que ainda fica sobrando meio mol aqui. Agora eu quero que você some tudo que você está vendo aí. O que sobrou do lado esquerdo? Sobrou carbono sólido, 1 mol de carbono sólido. O que mais que sobrou para vocês do lado esquerdo? Ah, sobrou meio mol de oxigênio no estado gasoso, tá entendendo? Bora lá. E o que sobrou para você do lado direito? Sobrou 1 mol do CO no estado gasoso. Perceba que eu cheguei exatamente na reação que eu queria, a reação problema lá do começo do exercício. Percebeu isso? Ok? Você percebeu que essa reação problema, ela pode ser entendida como a soma dessas duas etapas. Então, sabe o que isso significa? Que o ΔH dessa reação problema, ou essa reação global, seria o que? A soma dos deltas Hs intermediários de cada etapa. Menos 94 somado com mais 27, até ontem eu acho que dava menos 67 quilocalorias. Pronto. Por que a lei de Hess é chamada também de lei da aditividade dos calores de reação? Porque você faz simplesmente a soma dos deltas Hs de cada etapa. Entendeu, galera? Tranquilo? Então o segredinho é o seguinte, aqui está a sua reação problema e a gente teve que fazer o quê? Teve que fazer as duas dicas que o exercício me deu, fazer com que essas duas reações somadas resultassem na reação problema. Quando a gente consegue fazer isso, basta somar os deltas Hs de cada uma das etapas. Normalmente nas provas aparecem 2 equações ou 3 como dicas para a gente somar. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, dê um molde like, por gentileza. Compartilhe com a torcida do Corinthians, do Flamengo, que já tá bacana pra caramba. Beleza, moçada? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tunai Forever. Fui.